Olá, minhas joias do Oriente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim trazer aqui para vocês responder as perguntas de vocês, que vocês me mandaram, principalmente a respeito do Faustão, se ele vai se recuperar aí, e sobre a prisão do Bolsonaro e trazer aí algumas possível prisão, tá? Vocês querem saber se ele vai ser preso ou não. Lembrando que não é de hoje que eu falo sobre isso, desde o ano passado que eu alerto sobre risco de prisão para ele. E fazer algumas previsões também aí para futuro, possivelmente coisas que vão acontecer. Não se esqueça de deixar o seu like já no início do vídeo, se inscrever no canal se não tiver inscrito, ativar o sininho de notificação e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tem aqui embaixo um link com todas as minhas redes sociais e o meu site se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela. E vamos começar o nosso vídeo de hoje. Bom, principalmente aí a respeito do Faustão, eu tenho que dizer para vocês que já tem um tempo, inclusive eu queria trazer leitura sobre ele, mas eu não quis, porque eu sabia, eu já tinha tido ali, infelizmente, uma visão, então não queria trazer uma leitura sabendo que eu veria isso e tendo que falar sobre isso. Vocês sabem que eu não gosto, né? Então eu falei assim, bom, mais cedo, mais tarde, alguma coisa vai acontecer a respeito disso e vamos ver, no que vai dar. E aí aconteceu tudo isso, esse problema, de saúde dele, principalmente a respeito do coração. E ele acabou passando, por uma cirurgia, se eu não me engano foi feito ontem, foi bem sucedida, mas vocês querem saber se ele vai conseguir se recuperar. E é isso que a gente vai ver, tá bom? Tomara que sim. Por quê? Querendo ou não, nesse tipo de situação é um risco que se corre. Então, principalmente pelo que ele passou envolvendo o coração, um transplante. Então, entendem? É uma situação bem delicada que tem uma vibração ali mesmo de risco, É que a vida da pessoa está em risco. Mas vamos lá. Ele vai conseguir se recuperar? Vamos ver aí se o Faustão ele vai conseguir se recuperar dessa operação. Vai conseguir ter uma boa resposta, Se vai ser bem sucedido, porque não é porque a operação foi bem sucedida que o pós, vai ser. Então é isso que a gente vai ver aqui, tomara que sim. Ele vai conseguir se recuperar? Faustão vai conseguir se recuperar, vai melhorar de saúde, vai dar tudo certo. Cartinha virada, tá? Não tem nada que me fale de desencarne, porém eu vejo complicações, tá? Vejo complicações. Eu não diria que realmente vai dar tudo certo, tá bom? Pode ser que ele tenha preocupações, pode ser que várias coisas aconteçam com relação a isso. Obviamente, não vou dizer aqui pra vocês dar um diagnóstico de alguma coisa com relação à saúde dele que vai acontecer, mas eu vejo complicações de fato acontecendo. Se isso vai vir a público, eu realmente não sei, porque eu vejo muita coisa acontecendo
por debaixo dos panos, se assim a gente pode dizer. A gente sabe que quando se trata de pessoas famosas, a gente só fica sabendo daquilo que eles querem que a gente saiba. É isso, na realidade, tá? Então, é muito difícil que a gente venha saber de tudo que tá acontecendo. O que acontece ali na real, no hospital, a família, o que ele está passando pode ser algo muito além. Mas tem chance, sim, de, por exemplo, isso prolongar, né, a vida dele, por mais que aconteça algum tipo de complicação. Eu não sei se ele se mantém internado por mais tempo, de repente, do que deveria. Mas é isso, eu não vejo tudo dando certo 100% não, tá bom? Coisas aí ainda vão acontecer com relação à saúde dele. Eu só não vejo realmente, graças a Deus, não por agora, realmente desencarne não me fala agora. Mas por mais que não, gente, por mais que tenha toda essa questão, né, envolvendo dinheiro, né, toda essa coisa que foi levantada a respeito de, enfim, uma história aí dele ter furado a fila do transplante, etc, porque ele tem dinheiro, que não sei o quê. Eu não digo que ele comprou, nem nada do tipo, mas que o dinheiro ajuda, ele ajuda. Que a fama ajuda, ela ajuda, tá? Tem nem que falar. É hipocrisia falar que não tem relação com isso. Porque a gente sabe que muitas pessoas que não têm nenhuma condição sofrem no anonimato com isso e muitas vezes perdem sua vida. Então, mesmo que não tenha relação em si com o fato da fila do transplante, né, por exemplo, a questão, né, da doação ali do órgão, o dinheiro ele favoreceu, a fama ela favoreceu, nem que seja no próprio andamento das coisas. As questões burocráticas, que, por exemplo, para algumas pessoas podem ser bem mais difíceis, sabe? Isso pode agilizar, sim, e facilitar muita coisa. Então, não tem nem como dizer que isso não aconteceu, tá certo? É isso, gente. É o que eu falei. Tem chance, sim, dele conseguir se recuperar? Tem, mas também tem um risco aí, tá? Tem um risco aí, sim, ainda no caminho dele. Como se ele tivesse realmente com a vida em risco, tá? Sim, está. É como se fosse realmente uma fase delicada, tá? Mas realmente não me fala de desencarne. Isso acontecendo agora. Pode ser que consiga ainda algum tempo, que consiga ainda prolongar a vida um pouco, tá bom? É isso. Realmente não tá me falando de desencarne aqui. Mas que ele pode escapar por pouco, sim, tá? É isso. Bom, a respeito aí do Bolsonaro, que vocês querem saber também. Vamos ver aí se realmente a prisão do Bolsonaro vai acontecer. Eu já falei aqui com vocês a respeito disso. Peraí. Já falei aqui com vocês a respeito disso. Se eu não me engano, o primeiro alerta que eu fiz sobre prisão do Bolsonaro foi em setembro de 2022, que eu vi tudo isso. Eu já não via ele ganhando as eleições, vi o Lula ganhando, e aí, consequentemente, sendo uma consequência desse futuro, o Bolsonaro tendo risco de ser preso por tudo que iria acontecer. Todo esse surto, essa histeria coletiva que teve, praticamente em uma guerra civil que a gente teve, eu previ essas situações envolvendo a família Bolsonaro também, toda essa questão envolvendo eles, que nem esses dias eu publiquei uma coisa lá no meu story e as pessoas perguntando, você viu isso?
Você previu sobre isso? Enfim, pessoas que estão chegando por aqui agora. Tudo isso eu já alertei aqui no canal, tá? Então, aconselho que vocês vejam vídeos antigos, né? Principalmente a respeito disso, de política. Tem uma playlist só de política aqui que eu falo sobre isso. Então, realmente, já é algo que eu venho alertando sobre risco de prisão para ele. Inclusive, não só sobre ele, né? Principalmente coisas envolvendo ele, coisas acontecendo ao redor dele. Ele sendo mais prejudicado pela família dele do que tudo, coisas envolvendo a família dele do que tudo. Pessoas, né? Aliados, se assim a gente pode dizer, várias coisas acontecendo, inclusive tendo bem mais chance de acontecer com os próprios aliados do que ele bem mais uma coisa assim de respingar nele, de forma premeditada ou não, se assim a gente pode dizer, porque se algo realmente aconteceu de crime ou foi realizado, né, a respeito deles, até isso mesmo pode ter sido proposital, né? Então eu disse que realmente tinha mais risco de prisão, de coisas acontecendo em volta dele, prejudicar ou respingar nele, do que exatamente ele, tá? Então, por mais que sim, ele tenha chance de ser preso, né, e tudo mais, principalmente depois da questão que eu falei assim, ó, ele se salvou, né, se safou aí porque ele foi para fora do Brasil. Se ele tivesse aqui, ele já teria sido preso. E isso realmente aconteceu. Depois que ele voltou, eu já não via chance tão grande, mas ainda estava ali, tá? Só atualizando vocês. Tem chance de ser preso? Sim. Ele pode ser preso? Sim. Ele vai permanecer preso? Outra história completamente diferente, tá? Tem muito mais chance dele ser condenado. Ter que prestar conta, de repente, eu não sei, pagar algum tipo de fiança, algo que, ou até mesmo cumprir em liberdade, enfim. Condenado, ele pode ser de uma forma ou de outra, tá? Pode ser que em algum momento, né, a Polícia Federal vai lá e leva ele preso, mas que até mesmo de repente depois de um julgamento, ou conforme as coisas forem analisadas e investigadas, permanecer preso, cumprir pena, preso completamente, regime fechado, anos, isso eu não tô vendo, tá? Porque tem diferença. Não é apenas para suprir o desejo de algumas pessoas de ver ele atrás das grades, tá? Aí leva ele preso, ele fica ali 5 minutos atrás das grades só pra dizer, oh, tá vendo? Foi preso. Não é assim, né, gente? Então eu já via ele sofrendo processos na justiça, ele tendo que responder por coisas relacionadas ao financeiro dele, também não é de hoje. Isso tudo que tá acontecendo, eu já disse antes. Mas é isso, ele ficando preso, não sei, talvez até mesmo regime domiciliar, alguma coisa do tipo, mas prisão não vejo. Eu vejo ele sendo condenado por alguma coisa, tá? Sofrendo realmente, não só tendo que responder a processo, mas sim ele sendo culpado por alguma situação, tá? Mas provavelmente tendo como ele se safar de uma prisão em si, tá bom? É isso. Inclusive, gente, peraí.
Deixa eu ver o que me diz aqui mais a respeito disso, tá? E se lembra que eu falei para vocês também que, inclusive, ele poderia se livrar de uma prisão em si, porque possivelmente isso não seria favorável para o atual governo? Eu falei a respeito disso, tá? E isso, gente, vai muito além também de até mesmo questões políticas. Seria até mesmo questão de inteligência, né? A gente raciocinar como as coisas iriam se suceder depois disso. Como que a própria população, tanto de um lado quanto de outro, iria enxergar essa situação e como isso iria impactar todo o andamento das situações. Como que isso seria visto, né? E além disso, muitas coisas aparecendo e acontecendo com relação ao próprio Bolsonaro, à família. E eu vi uma questão envolvendo, eu não sei se aparecendo aí alguma amante do Bolsonaro em si, mas até mesmo questões relacionadas à área amorosa dele, ao relacionamento dele. Eu já vi também, não sei em qual leitura sobre isso que eu fiz, enfim, que eu vi problema no relacionamento deles, da Michelle e do Bolsonaro, possivelmente. As coisas já não indo bem, inclusive até mesmo caminhando aí para um fim, se que a gente, enfim, em algum momento vai saber disso, né? Mas sendo levantada até a questão de traição dele, tá? Não sei se realmente é alguma amante aparecendo ou como tudo isso de investigação sobre a vida dele. Por exemplo, com esses extratos bancários aí. Alguma coisa sobre isso aconteça, apareça, tá? Venha a público, se torne aí um pequeno escândalo, traições do Bolsonaro envolvendo o relacionamento dele, ou de repente alguma amante aparecendo, enfim. Mas isso acontecendo e, querendo ou não, prejudicando também a imagem dele de uma forma ou de outra, né? É claro que apenas para uma parte da população, porque outras, não importa o que aconteça, né? Estão ali firme e forte. Mas, inclusive, gente, a cartinha da justiça me saindo aqui, tá? E falando realmente sobre isso, todo esse processo, não só jurídico, quanto de justiça mesmo em si. E o que isso traz? O que isso mostra? Muitas pessoas, principalmente quem apoia, acham que tudo isso é uma grande armação, tramóia, jogo político. Tudo bem, você achar que uma coisa ou outra, principalmente envolvendo ele, enfim, mas você achar que tudo, sabe? Tudo é uma grande teoria da conspiração? Não, tá? Não é, gente. Não é. É assumir, né, que as pessoas erram, que as pessoas cometem erros e etc. Principalmente tudo que aconteceu em volta dele, ao redor dele, as pessoas que cercam ele. Sim, sabe? Cometeram erros. E podem, talvez até mesmo vão, pagar por isso, seja de forma política apenas, no sentido de cortar algum benefício político deles, serem afastados, enfim, até mesmo na justiça. Não tá me falando de ninguém pagando, sofrendo injustamente, tá bom? Eu sempre falo até mesmo em consulta, tá? Até mesmo em consulta, quando a pessoa vem passando alguma situação difícil na vida dela, e sai a cartinha da justiça. Eu pego e falo, observa muito bem as suas atitudes, as decisões, escolhas que você faz. Porque, na maioria das vezes, os problemas a gente arruma pra gente.
é consequência. A gente vai colher aquilo que a gente está plantando, de forma consciente ou não. Então, assim, como eu falei, sim, jogo político acontecendo no sentido de muita coisa ser, eu não digo nem criada ou plantada, mas fazerem um esforço a mais para poder, de repente, algo que passaria batido em qualquer outra situação ou qualquer outra pessoa, no caso dele, fazendo questão de realmente trazer isso à tona, porque é justamente por isso, né? Ali os inimigos, as inimizades políticas e jogo político, oposição. Não comparando 100%, mas da mesma forma que aconteceu com Lula, não foi os próprios aliados dele que colocaram ele na cadeia, né? Então a gente consegue imaginar como que as coisas se dão com relação a isso, tá? Coisas aparecendo e surgindo sobre ele aí que de fato não vão favorecer em nada a imagem dele. Agora deixa eu fazer aqui uma tiragem de previsão, tá? Gente, algum problema que a gente terá relacionado à água, tá? Eu não sei, não digo se aqui, só aqui no Brasil, mas obviamente vejo coisas que afetam diretamente ou indiretamente a gente. Igual quando eu falei pra vocês com relação a esses incêndios, né, que aconteceriam, enfim, até mesmo a questão da falta de energia, coisas afetando a gente, não afetando só a gente, o mundo inteiro, né? Mesmo que não de forma interligada. Então, acontecendo aqui, acontecendo fora do Brasil também. Casos isolados, mas que têm relação um com o outro de uma forma ou de outra. Inclusive, a questão da falta de energia, né? Que muitos de vocês não entenderam, que eu falei alguma coisa acontecendo, vindo de cima e causando a falta de energia. O que eu quis dizer com vindo de cima? Até mesmo a questão da poluição em si. Tudo que a gente está fazendo, né, com o planeta. O sol, natureza, chuva, sabe? Eventos climáticos. O que eu quis dizer é que nada que a gente fizer de forma manual, ou seja, alguém vai lá e faz alguma coisa que acaba com a energia, ou algum problema mecânico, né? Problemas técnicos, nada que tenha a ver com a mão humana em si, não diretamente, obviamente que indiretamente, porque é tudo a gente que está causando, provocando, né? Mas, enfim, de forma direta, o que iria causar tudo isso seria realmente toda a questão envolvendo a natureza, eventos climáticos, tá? É isso. Alguma coisa acontecendo que fugiria, não estaria dentro do nosso controle, vindo de cima para baixo. Seja chuva, seja sol, eventos climáticos, tá? Chuva de meteoro, né? Como a gente viu aí, enfim. E infelizmente eu também vejo algo envolvendo a nossa água. Ou seja, e principalmente, enfim, seres que nela vivem. Por quê? Eu vi mortandade, sabe, de peixe. Muitos peixes. Assim, na beira da água, sabe, na areia. Sem vida. E realmente vejo coisas atingindo isso, afetando isso. Inclusive, muito cuidado com contaminação de peixes. Pode ser que a gente veja isso porque algum problema na água a gente terá. Naturalmente, não, adivinha de quem é a culpa?
sim, nós mesmos, tá? E infelizmente isso acontecendo. Alguma coisa acontecendo na água que vai trazer não só, né? Isso que eu falei pode ser que afete realmente em algumas regiões que a gente veja essas situações de muitos peixes sem vida, como também afetando até mesmo a nossa própria alimentação, no sentido de algum tipo de contaminação vindo através da carne do peixe. Então, enfim, a partir do momento que a gente começar a observar algo de errado com relação a isso, evitar, né? Que como eu já falei, a gente precisa evitar até mesmo observar o comportamento dos animais, que eles, na maioria das vezes, querem nos dizer alguma coisa. Então, por exemplo, se a gente começar a ver, de fato, uma grande quantidade de peixes ou até mesmo animais marinhos, né? A gente fala peixe, mas seres que vivem no mar, tá bom? Quer nos dizer alguma coisa, eu espero que seja investigado e analisado quando isso começar a acontecer. E aí, consequentemente, a gente evitar se alimentar deles, né? Porque isso pode trazer problema pra gente também. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida que tiver ficado é só perguntar. Diz aqui o que vocês pensam sobre isso tudo que a gente viu. Não esqueça de deixar o seu like e até a próxima.